Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um programa Ecocenado. Veja na edição de hoje. O Cerrado, o bioma que abastece grandes bacias hidrográficas do país, está perdendo suas águas por degradação ambiental. Quando há o desmatamento dessas porções de cerrado, ao invés dessa água infiltrar lentamente, se armazenar, ela vai escorrer superficialmente em grande parte. Isso vai gerar erosão, vai gerar sedimentação, vai gerar assoreamento de rio, vai gerar enchente e, em especial, vai gerar seca durante o período de seca. Divergência em debate no Senado sobre criação de novas áreas de proteção ambiental no Pará e no Tocantins. São pessoas que entram em depressão, são famílias atingidas por toda sorte de agruras decorrentes dessas intervenções do governo federal. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão criam cosméticos naturais com ativos de frutas típicas do estado. A matéria-prima desses produtos vem da natureza. Buriti, cupuaçu, bacuri e olha só, o açaí. Um gari do sertão paraibano que fabrica vassouras a partir de materiais recicláveis. E um animal muito conhecido está ameaçado de extinção, a girafa. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. Dia 11 de setembro foi o Dia do Cerrado, mas infelizmente não há tanto o que comemorar. Um projeto da plataforma Ambiental Mídia, com dados da Agência Nacional das Águas, mostra uma expressiva redução na vazão dos rios e afluentes do bioma, com perda de 27% do volume hídrico total. Nas últimas 4 décadas, os principais motivos apontados são a perda da vegetação nativa e a expansão do agronegócio. Vou conversar agora com Yuri Salmona, ele é diretor e fundador do Instituto Cerrados. Nós vamos falar sobre a importância do cerrado para as águas brasileiras. A gente está falando de um bioma que já é bastante conhecido da população, mas não tem os holofotes que outros biomas, como a Amazônia principalmente, tem, a Mata Atlântica, e ainda é desconhecido de uma parte da população, embora ocupe uma boa parte do nosso território. Apresenta para a gente quem é o Cerrado. O Cerrado é um ilustre desconhecido, digamos assim. Ele é o bioma que ocupa 1/4 do território do país. Ele faz fronteira com todos os biomas, com exceção do Pampa, apesar de ter uma interação climática com o Pampa. E ele também é a savana mais biodiversa do mundo. O que isso quer dizer? A gente, na nossa infância, ou lidando com crianças, às vezes viu muito filme da Disney. Rei Leão, apresentando as savanas africanas, com aquela mastofauna, aqueles mamíferos grandes. E a gente se encanta com aquelas savanas, sem saber que moramos no país que guarda a savana mais biodiversa, com a maior quantidade de espécies do planeta. Imagens de várias espécies de plantas do Cerrado. E mais do que isso, né? O Cerrado ele também é o coração das águas do Brasil. É daqui que a gente sustenta hidrologicamente o país. O meu coração e o seu coração funcionando bem, está bombeando sangue para o restante do corpo, está irrigando. O Cerrado faz coisa muito parecida. O Cerrado, por estar meio que na porção central do país, na porção mais alta, no Planalto Central, ele verte água para 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil. Então, só se eu te falar de 8 de 12, já estou te dizendo que ele é protagonista, correto? Está distribuindo água para praticamente todo o território. Então, o São Francisco depende da água que vem do Cerrado, e não depende pouco. 93% da água que corre no Velho Chico nasce no Cerrado. O Parnaíba, 100% da água. Como eu disse, na Amazônia, mais de 3.000 nascentes. O Pantanal, que seria ali a bacia do Paraguai, 100% da água do Pantanal vem das cabeceiras que estão dentro do Cerrado. Bacia do Paraná e tantas outras. Então, o bioma Cerrado, esse território grande do Cerrado, ele realmente é a peça-chave para a distribuição de água no Brasil. E você pode se perguntar assim, mas por que o Cerrado de pé consegue fazer isso, né? Então o Cerrado, a vegetação do Cerrado, agora eu estou me
falando de cerrado, cerrado com C minúsculo agora, que é a vegetação. Cerrado com C maiúsculo seria o bioma cerrado. O cerrado com C minúsculo, a vegetação, ele se desenvolveu por mais de 60 milhões de anos para criar uma interação, uma interface entre a água da atmosfera e a água do subsolo. Então ele absorve a chuva cai sobre as copas das árvores e das gramíneas do cerrado, perde velocidade, infiltra no subsolo, acompanha as longas raízes das plantas do cerrado e vai se depositando nos fragmentos que tem de espaço no subsolo e nos aquíferos. Não sei se você já se perguntou, né? De onde é que vem a água do rio se não está chovendo aqui há 6 meses? De onde é que vem? Essa água está vindo do subsolo e o subsolo está vertendo essa água que foi armazenada durante o período de chuva para poder correr nos rios durante o período de seca. Quando há o desmatamento dessas porções de cerrado, ao invés dessa água infiltrar lentamente, se armazenar, ela vai escorrer superficialmente em grande parte. Isso vai gerar erosão, vai gerar sedimentação, vai gerar assoreamento de rio, vai gerar enchente e, em especial, vai gerar seca durante o período de seca. Seca no rio, que vai diminuir a disponibilidade de água no período que a gente mais precisa. O que existe hoje de legislação, o que o Congresso precisa fazer para garantir maior cuidado com as águas que estão nesse coração das águas brasileiras? Quais são as partes mais importantes para serem protegidas do ponto de vista hidrológico, para manter a água no cerrado? São as áreas de recarga. As áreas de recarga, em via de regra, são áreas altas, planas, com solos profundos, justamente onde tem mais desmatamento no cerrado. Essa é a parte que deveria ser protegida, porque é ali que essa água vai infiltrar, vai ser armazenada e aos poucos liberada durante o período de seca. Então, quando a gente está protegendo somente as APPs, né, em torno das margens dos rios e as nascentes, é como se a gente protegesse a torneira e a tubulação e falasse, tudo bem, pode furar a caixa d'água. Não faz sentido. A gente precisa proteger a caixa d'água para ter água armazenada para correr pela torneira e pela tubulação. E aí, com isso, eu te digo que o Congresso tem um papel muito importante de levar a sério, porque é responsabilidade deles garantir que a gente tem uma legislação capaz de dar segurança hídrica para esta geração e para as próximas. Existem muitas políticas públicas voltadas para a conservação da Amazônia, uma grande preocupação, a gente está em ano de COP30, mas o Cerrado, ele de 1950 para cá, perdeu uma boa parte da sua cobertura vegetal. O que isso significa e qual é o estado da arte, em que ponto estamos em relação ao Cerrado enquanto vegetação nativa preservada e vegetação desmatada? Todo o esforço de proteger a Amazônia ele é adequado, devido, sim, deve ser fortalecido. Claro. E quando a gente pleiteia atenção e proteção para o bioma cerrado, para a caatinga, para os demais biomas, não é para retirar a atenção nem investimento da Amazônia. É simplesmente reconhecer que não existe bioma de segunda categoria. Não existe a possibilidade de se manter a Amazônia de pé se desmatando o cerrado. E tem alguns fatos que podem demonstrar isso. O primeiro deles é que há mais de 3.427 nascentes no bioma cerrado que estão vertendo água para o bioma amazônico. Então existe uma interação hidrológica, climatológica e florística, entre outras, entre o cerrado e a Amazônia. Mas, no entanto, uma série de políticas públicas, como você disse, foram direcionadas para a Amazônia em detrimento da proteção de outros biomas como o cerrado. Na Amazônia, por exemplo, você tem a proteção de reservas legais, que são essas porções dentro das propriedades rurais que não podem ter um desmatamento. Lá é 80% da terra, do território. No cerrado é 20%. Então perceba que o legislador, ou os legisladores na ocasião, entenderam que era mais importante, ou que era só praticamente importante proteger a Amazônia, mas não o cerrado. Um equívoco. A ciência vasta demonstrando a importância de se manter pelo menos 50% do cerrado de pé. Hoje chegamos numa situação muito crítica no bioma. Mais da metade do bioma já foi desmatada. E pelo segundo ano consecutivo, o cerrado é o bioma com maior índice de desmatamento.
chega a ser 61% maior do que o desmatamento da Amazônia. E aí cabe a gente lembrar que o Cerrado ele é 2 vezes menor do que a Amazônia, e mesmo assim teve mais de 60% de desmatamento do que o bioma amazônico. Quando a gente vai olhando para o desmatamento no Brasil como um todo, cerca de 54% de todo o desmatamento de todo o país aconteceu no bioma cerrado. No caso dessas áreas de expansão de fronteiras agrícolas especialmente, há um processo de enriquecimento do solo, que modifica o solo original do cerrado, que é um solo naturalmente pobre em nutrientes, para ter um solo mais rico, justamente para ter uma melhor produtividade agrícola, especialmente, né? No caso da soja, do algodão, são as grandes culturas que ocupam boa parte dessas áreas que vêm sendo desmatadas. Essa transformação do solo, ela interfere de alguma forma em possíveis processos de recuperação do cerrado? Qual é o grande desafio de restaurar cerrado? É combater a braquiária. É conseguir superar o banco de sementes que ficaram ali plano de capim. Então uma área que foi pastagem em algum momento, tiveram anos e anos e anos de uma espécie geneticamente modificada para ser agressiva. Quando digo agressiva, é muito competitiva, muito capaz de se fixar ali, dispersando muita semente. Então ficou um banco de semente nesse solo. As espécies do cerrado, e é bom lembrar que o cerrado tem mais de 11 mil espécies de flora, elas são perfeitamente adaptadas para este solo, por mais que tenha sido um solo que foi alterado com algum tipo de tratamento, geralmente para diminuir a acidez do solo. Ela consegue superar esse tipo de coisa. O desafio é superar o banco de sementes das braquiárias que ali estão. Então restaurar cerrado não é complicado. O difícil, o complicado mesmo, é conseguir competir e combater as espécies invasoras que estavam ali antes. Esse é o grande desafio. A gente identifica que até 2040 e 2050, deve ter uma redução da disponibilidade de água, da vazão dos rios do Cerrado, em torno de 30% a 40%. Só que a demanda vai aumentar. Então, nós já estamos vivendo um ambiente de insegurança hídrica, de instabilidade climática, de disputa por água, e a demanda está aumentando e a disponibilidade desses rios vai diminuir, especialmente durante o período seco. Isso afeta a todos. Afeta o comerciante, o motorista de ônibus, o presidente, o Senado, todos. Isso muda preço da cesta básica, isso muda geração de emprego, isso muda a geração de energia, isso tem impacto em todo mundo, é sistêmico. Então a água não é um assunto de ambientalista, a água é um assunto de todos. Então qualquer um que esteja nos assistindo é pertinente estar nessa conversa, e em especial os tomadores de decisão. Salmona, então como recado, executivo do Instituto eu acho Cerrados, que é convocar a todos para a emergência, para a urgência, porque é inadiável, que é a construção de políticas públicas e a execução de políticas públicas que sejam capazes de restaurar o cerrado em larga escala. O cerrado corre risco de extinção enquanto bioma? Nós corremos risco de extinção porque a gente depende do cerrado, não é o cerrado que depende da gente. O cerrado tem 60 milhões de anos, a gente está aqui uma vírgula no tempo. Ele vai continuar, só que ele vai talvez precisar de alguns milhões de anos para se recuperar da gente. Só que a gente não vai estar aqui para ver se a gente não for contundente e não entender que não tem tempo a perder. Tá ótimo. Muito obrigado, Yuri, pela sua entrevista. Obrigado a você. A criação de novas áreas de proteção ambiental no Pará e no Tocantins, proposta pelo ICMBio, foi pauta de audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. O Instituto afirma que ninguém será retirado da sua terra e nem haverá comprometimento de atividades econômicas. Mesmo assim, produtores locais e representantes de municípios se manifestaram contra a implantação dessas unidades. Representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, informaram durante a audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária que a proposta de criação de novas áreas de proteção ambiental no Tocantins e no Pará está sendo construída ouvindo a população local.
um diálogo com 16 comunidades para o Bico do Papagaio e 9 comunidades ali para o Paleocanal do Tocantins, prévias às consultas públicas. Então a equipe percorreu todas as comunidades fazendo esclarecimento da proposta. A área de proteção ambiental, ela foi sugerida justamente reconhecendo esse histórico de ocupação e de atividades econômicas, que já existe na região. Os representantes dos municípios envolvidos no projeto de criação das novas APAs criticaram a proposta que, segundo eles, traz insegurança e impactos negativos às atividades econômicas nos estados. Da forma como está concebido, é um ato de afronto e de violência. É um confisco disfarçado. Uma artimanha jurídica que visa mascarar uma desapropriação indireta, sem qualquer consideração com os povos que habitam a região. Estou com medo de Marabá inteira virar uma APA. É um terror. São pessoas que cometem suicídio, são pessoas que entram em depressão, são famílias atingidas por toda sorte de agruras decorrentes dessas intervenções do governo federal. Não é só o produtor rural que é afetado. Os municípios também, onde tem a criação, aprovada a criação de áreas de preservação e de unidades de conservação, também são afetados por isso. Nós já temos o Código Florestal, que é muito rígido. Nós já temos a Lei de Licenciamento Ambiental, que é muito rígida. Para que criar uma APA? 30 e poucos milhões de pessoas nós temos na Amazônia, nós só queremos ser respeitados na Amazônia. Sabemos que nós temos que cuidar da água, dos rios, de tudo, mas nós temos que ver que o homem tem que ter valor nesse país. Não podemos ignorar que essas propostas, da maneira como estão sendo apresentadas, levantam sérias dúvidas. Essas unidades de conservação abrangem áreas produtivas e habitadas há décadas e os riscos são reais. Por exemplo, a insegurança jurídica, a insegurança fundiária agravada pela ausência de regulamentação prévia, as restrições produtivas que ameaçam atividades essenciais como a pecuária e a agricultura, a falta de diálogo com as comunidades diretamente afetadas e a burocracia excessiva que pode levar à perda de terra mesmo por quem cumpre rigorosamente a legislação ambiental. Confira mais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e imagens da fauna e flora. Giro Ambiental. Os incêndios na Amazônia em 2024 causaram uma degradação na qualidade do ar, segundo a Organização Meteorológica Mundial. Os pesquisadores explicam que as queimadas na região chegaram a prejudicar o ar em outras cidades, como São Paulo, aqui no Brasil, e Santiago, no Chile. O relatório ainda destaca a preocupação com os aerossóis, que são mini partículas de ar que podem aquecer ou resfriar a terra, dependendo da sua composição. Apesar da diminuição em algumas regiões do mundo, os aerossóis ainda apresentam um aumento na Ásia, América do Sul e nas latitudes do norte. O Ministério do Meio Ambiente e o INPE lançaram um novo sistema do DETER, o DETER Não Floresta. A tecnologia amplia a capacidade do DETER atual, que emite alertas focados em desmatamento com solo exposto e corte raso em florestas primárias. Com inteligência artificial e imagens de satélite, o DETER-NF vai identificar também a degradação em regiões não florestais, como savanas e áreas de transição. A Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024, segundo o MAP Biomas. A supressão ocorreu principalmente nas áreas de formações florestais, que perderam quase 50 milhões de hectares nos últimos 40 anos. O levantamento também mostrou que a antropização, ou seja, a modificação do meio ambiente pela ação humana, é recente. 83% da área antropizada ocorreu entre 1985 e 2024.
produtos de beleza criados por pesquisadores em São Luís a partir de frutas cultivadas por comunidades tradicionais maranhenses estão em fase final de estudo para comercialização. É a bioeconomia do nosso país, mostrada na reportagem da TV Assembleia do Maranhão. Imagens dos cosméticos fabricados com as frutas. Do laboratório do Instituto Federal do Maranhão, no campus Monte Castelo, em São Luís, nasceu a ideia de transformar ativos naturais em cosméticos. A partir das pesquisas de professores e estudantes de biologia, química e designer, surgiu a startup, que já fabrica batons, hidratantes, esmaltes, uma variedade de produtos de beleza. Temos óleos, manteigas, hidrolatos, extratos a partir de bacuri, açaí, cupuaçu, babaçu, murumuru, tucumã. É uma variedade imensa, né? Tudo feito aqui dentro do laboratório, né? Com a ajuda de toda a equipe. O próximo projeto de pesquisa é voltado à startup produzindo novos produtos a partir de bacuri. Então, a partir do próximo ano, a gente já vai estar tendo também novos produtos que vão ser confeccionados, produzidos por mim e pela nossa equipe. Aqui o trabalho de pesquisa não para. Eles estão o tempo todo fazendo testes para que os produtos deem certo. E estão dando. Tanto que a linha de cosméticos naturais já tem até nome, Aranducá, que significa sabedoria da floresta. E não poderia ser diferente. A matéria-prima desses produtos vem da natureza. Buriti, cupuaçu, bacuri e olha só, o açaí. O tradicional Jussara do Maranhão também não poderia faltar. Este aqui é um hidratante natural feito à base do açaí. E eu já senti o cheiro e posso garantir, é uma delícia. A gente está buscando ter essa licença perante a Anvisa, perante a Vigilância Sanitária, que é importante para que a gente possa, de fato, vender os produtos, né? Uma vez que a gente está tendo todo esse trabalho, não só de descoberta, mas a gente quer também oferecer para a população produtos de qualidade, produtos que vão trazer não só benefícios, né, para a bioeconomia local, mas também, né, para a pele das pessoas, né, com todos os ativos que a gente tem aqui no Maranhão, com todos os benefícios. As frutas de espécies nativas utilizadas nas pesquisas vêm de comunidades tradicionais do Maranhão. O objetivo é também valorizar a cadeia produtiva local e, ao mesmo tempo, preservar a biodiversidade. Buscamos sempre os insumos naturais da nossa região maranhense para valorizar essa biodiversidade. Então, a maior parte desses insumos a gente entra em contato com comunidades tradicionais e, a partir desse contato, a gente tenta captar e adquirir esses insumos dessas comunidades. Os pesquisadores do IFMA sonham agora em ver os protótipos transformados em cosméticos prontos, liberados pela Anvisa para comercialização. Os benefícios de cada um deles já foram testados e comprovados cientificamente. São produtos que na ação cosmética, por mais que a gente não está prometendo medicamento, porque eles não são medicamentos, é importante destacar que eles são cosméticos, mas os próprios ativos da natureza, eles já trazem esses benefícios de maneira intrínseca. Então é importante destacar esses benefícios. Todos os nossos insumos, todos os nossos produtos são formulados a partir de insumos maranhenses. Então é um pouco desafiador, né? Porque nada é fácil na vida, mas a gente chega, a gente senta, a gente estuda e tudo isso vai acarretar no nosso produto, no final do nosso produto. Cosméticos que carregam ciência, identidade maranhense e o desejo de um futuro sustentável. Imagem de uma das profissionais usando um dos cosméticos e também outros profissionais fabricando os mesmos. Você vai ver agora como um gari, morador do interior da Paraíba, se reinventou com uma ideia sustentável, a de produzir instrumentos de trabalho usando garrafas PET. Animação com fontes de energias renováveis, ideias verdes. Jorge Abrantes é um gari ecológico. Morador do sertão da Paraíba, ele transformou sua casa em uma verdadeira fábrica de reaproveitamento de garrafas PET. Com criatividade e inovação, ele produz vassouras, bolsas e chapéus a partir desse material reciclado. Suas vassouras, em particular, se destacaram pela qualidade e durabilidade.
o que aumentou a demanda pelo produto. O surgimento dessa ideia ousada aconteceu em um momento de grande transformação pessoal, enquanto estava internado em tratamento contra o alcoolismo. Foi durante esse período que Giorgio encontrou na reciclagem e no reaproveitamento de materiais uma forma de recomeço e de fazer a diferença no mundo ao seu redor. Além disso, ele virou empreendedor, fundou sua própria fábrica de recicláveis e desenvolveu uma máquina exclusiva para desfiar as garrafas PET, otimizando o processo de produção. Sua invenção ganhou reconhecimento internacional e ele já enviou suas máquinas para a Itália e Moçambique, ampliando seu impacto para o nível global. A caça ilegal, o tráfico, a perda do seu habitat e as alterações no clima fizeram com que a girafa entrasse para a lista internacional de espécies vulneráveis. Animação com a imagem de uma girafa, espécie ameaçada. Com seu pescoço comprido e pelagem manchada, que mais parece obra de arte, a girafa é o animal mais alto do planeta, podendo atingir até 5,7 metros de altura. Mas, apesar de toda essa imponência, ela está ameaçada de extinção. Elegante e silenciosa, a girafa guarda curiosidades surpreendentes. Para evitar a insuficiência cardíaca, o ritmo elétrico do seu coração funciona de forma diferente do de outros mamíferos. E por trás do olhar tranquilo, existe força. Suas pernas longas podem impulsioná-la a mais de 50 km por hora em disparadas rápidas. Já em trajetos longos, ela segue serena, em passos de cerca de 16 km por hora, como quem dança pela savana. A girafa é símbolo de leveza, equilíbrio e adaptação. E proteger esse gigante gentil é garantir que nossas futuras gerações possam vê-la com beleza e livres da natureza. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde.